Ô, Gilene, você tem alguma dúvida na lista? Acho que eu Tenho, tô... professor. Eu não consegui fazer a C da questão 3. Deixa eu pegar aqui lá do... Deixa eu ver se eu corrigi... Na lista 2, né? Isso. Você chegou a colocar aqui ou não? Coloquei, sim. Só Deixa que eu eu ver. não cheguei nem a começar a fazer ela. Qual que era? A letra C da 3. Ah, tá. Esses exercícios aqui é para fazer a região, né, do... Ô, professor, depois você também dá uma olhadinha no meu para ver se eu fiz correto essa 3. Tá. Essa 3, aqui como eu não... Deixa eu pegar para vocês, aproveitar aqui. Eu até coloquei para adiantar, que aí vai discutindo, vocês tentariam fazer, né? Deixa eu ver, complexa, não, 2021. É lista 2 ou lista 3, hein? Lista 3 eu não... Ah, não, lista 2 só. Tem alguém que tentou entrar? Não, deixa eu ver. Tá todo mundo aí, né? Tá. Eu posso comentar todos, mas vamos nessa parte aqui da representar esses conjuntos, né? Graficamente, isso aqui. Né? Acho que, como eu não tinha passado para vocês, talvez ficariam... Deixa eu só abrir aqui a aula. Aula hoje é aula 3, né? Aula 3. Vocês não criaram grupo de WhatsApp, né? Não, né? Acho que criamos, sim, professor. Ué, será que eu mandei? Eu acho que eu nunca mandei nada lá. Eu mandei alguma coisa? Não Você lembro. mandou a primeira aula e o livro pelo grupo. E nunca mais mandei nada? Não. Nossa, achei que esqueci que vocês tinham criado lá. Depois eu dou uma olhada, eu começo a mandar lá. Então, assim, esse aqui é para vocês representarem geometricamente o seguinte conjunto, né? Na verdade, assim, no plano cartesiano, né? No plano complexo, na verdade, né? Então, por exemplo, você pega o A, né? O que ele está dizendo? Que a parte real do número complexo, ele é menor que 3, né? Então, se você for no plano complexo, né? Opa, fazendo torto aqui. Você tem lá a parte real, né, que é o x, né, que a gente fala a parte real do número complexo, e o imaginário, que é a parte imaginária, né. Aqui. Então, se você olhar o A, ele está dizendo que você pega o A, é a parte real do número complexo é menor que 3. Então, você vem aqui na parte real, esse eixo x, né. Então, você vem no eixo x, é qualquer número, né, complexo que é menor do que 3. Né? Então, a parte real, né? Qualquer número complexo que você pegar aqui, ele vai estar assim, né? A mais BI. Então, todos que o A for menor que 3, representa esse conjunto aqui. Se você quiser, na verdade, seria assim, qual é o conjunto, sei lá, qual é o conjunto dos números complexos, né? Tal que a parte real é menor que 3. Então, todo mundo que está daqui para cá, né? Então, você vai, assim, faz abertinho aqui, né? É porque
Ele está torto aqui, tá? Mas assim, daqui para lá, né? Todo mundo que é menor que isso aqui. Qualquer número complexo que você pegar aqui, por exemplo, você pegar um número complexo, sei lá, isso aqui, menos 2 e 1, por exemplo, né? Então, ele é menos 2 mais i. A parte real dele é menor que 3. Vocês entenderam? Sim, Entendi. sim. Agora, por exemplo, bom, imaginário é o mesmo sentido, né? Agora vamos pegar o C. Né? O C, o que é o C mesmo? Z menos I menor que 3. Aqui, o que você vai ter que fazer, né? A gente precisa ter uma ideia geral do que está acontecendo quando tem isso, né? Seria, na verdade, isso aí vai dar um disco aberto, né? Nos complexos, né? Mas assim, isso aqui significa o seguinte: perto do I, eu vou ter um disco aberto de raio 3, mas vou explicar por que isso aqui, né? Assim, perto do I, sei lá, o I é 1, né? Estou aqui, né? Eu vou ter um disco, talvez eu fiz muito grande aqui, né? Mas acho que dá. Não, deixa eu diminuir. É só porque vai para ficar proporcional, tá? É porque assim, aqui vai ter aqui vai ser. Se você olhar aqui, que vai ser. Aqui vai de 1 em 1, né? I, 2i, enfim, né? 3i, 4i. A questão é a seguinte: isso aqui está dizendo que se você pegar um disco com centro em I, todos os caras estão à distância 3 unidades, né? Então aqui vai dar um disco mais assim, ó, 1, 2, 3. Vai dar para cá. Aí eu vou fazer aproximado aqui, né? Aqui vai dar 1, 2, 3 para cá. Aqui, porque o centro dele está aqui, né? O centro dele está aqui, então 1, 2, 3. Peraí. 1, 2, 3. Não vai ficar proporcional, tá? Enfim, duro desenhar aqui, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E é aberto ainda, né? Eu fiz. Na verdade, tinha que fazer aberto aqui. Não, só para vocês. Eu vou justificar aqui, né? Fica assim, aqui é aberto porque é desigualdade aqui, né? Aberto, né? É menor, né? Não pode incluir a fronteira. Se for menor ou igual, sim. Vai dar todo mundo que está aqui. Está dizendo assim, todo Z que está aqui, a distância dele até o I é menor que 3. Então, todo Z aqui é menor que 3. Agora, eu vou justificar por que isso aí, né? Por que dá isso? Se você pegar, né? Você pega um Z e pega um Z0. Né? Pega o módulo desse número. Bom, primeiro, que significa ser menor do que um raio R, né? Primeira coisa, Z você vai lá, pega A mais BI, né? O Z0, você pode chamar aqui de A0 mais B0I, né? Z menos Z0 vai dar A menos A0 mais B menos B0I, certo? O que dá módulo de Z menos Z0? É o módulo desse número. Então, vai dar a raiz quadrada de A menos A0 ao quadrado, B menos B0 ao quadrado, certo? Agora, substitui, eu vou chamar aqui equação 1, aqui embaixo. Né? Isso aqui vai ficar assim,
Que é isso daqui menor que R? Isso aqui vai dar raiz quadrada de A menos A0 ao quadrado, P menos B0 ao quadrado. Eu podia ter chamado de X, vocês estão mais acostumados a XY, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou mudar para XY, só para não ficar... Porque agora que eu lembrei, você está acostumado mais com X e Y, tá? Que aí vocês vão reconhecer a fórmula na hora que for XY, porque o A e B, tudo bem, pode até reconhecer, mas é mais direto se você... O que a gente sempre está acostumado, né? Resumindo, né? Então, assim, eu vou chamar o Z de XY, né? Assim, X mais Y, Z, I, né? E o Z0 é o X0, Y0, I. Esses são os dois números complexos. Z menos Z0 vai dar X menos X0, Y menos Y0. Aqui vai ficar X menos X0, Y menos Y0. Então, aqui vai dar X menos X0, Y menos Y0, isso menor do que R. Agora, eleva o quadrado dos dois lados. Se você elevar ao quadrado, né, uma coisa positiva aqui, ela vai manter o ser positivo. Então, isso aqui vai dar assim, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, menor que o r quadrado. Aqui, desculpa, perdão, então aqui, eu fiz errado, aqui é a raiz de 3, tá? Eu vou fazer novamente. Então, se eu colocar r ao quadrado aqui, ok. Né? Não, peraí, r... Não, tá certo. Tá certo. É R mesmo. É 3 mesmo. Tá certo, não é R quadrado, não. É porque fica assim, ó. A fórmula vai ficar isso aqui. O que significa, então, vamos lá. O que significa Z menos Z0 menor que R? É equivalente a você ter um disco, né, centrado em Y0, X0, Y0, menor do que R, né, o raio R, né? Isso aqui é um disco, né? Certo, pessoal? Sim, professor. Então, é equivalente a um disco. Então, esse aqui, o que é aquele equivalente? É aquele equivalente a ser, né? Deixa eu colocar aqui. Um disco centrado em quem? Né? Opa. Eu tenho assim, ó. O Z é um qualquer, né? X mais YI. Agora, o Z0 foi dado. Ele é 0, desculpa, mas é menos I, né? Mas resumindo, se você olhar aqui, isso aqui significa que o Z ele está à distância ele está à distância. O Z é um disco, uma bola aberta com um raio R. É isso que está falando aqui, tá? Então aqui seria um disco com bola aberta com raio 3, centrado em I, tá? Mas se você quiser escrever assim, você está dizendo isso aqui é equivalente a x menos 0 vai ficar x ao quadrado, mais y menos 1 com menos 1, que é menos 1 dá mais 1, ao quadrado menor que 3. Isso aqui, o que é? É um disco centrado em 1, que é aqui, no y, que é a parte real, a parte imaginária do número complexo, e só no zero, ele tá aqui, centrado em 0, enfim, com a distância de raio 3. Então, essa distância é 3, ó. Né? Aqui está tortinho, 3. Tá vendo? Isso aqui é uma bola aberta, resumindo. Por exemplo, né? Esse aqui. O F, né? Sei lá, ou o E. Né? O E, ele está colocando módulo de Z menos, quem que é lá? 2 mais I. Menor ou igual que 2, né? Então, isso é equivalente, pessoal, você olhar o seguinte,
é x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado menor ou igual que 2 ao quadrado, né? Quando a gente faz a... Isso aqui é 2 ao quadrado. Quando a gente faz isso aqui, fica ao quadrado, né? Certo? Então, é raio... Isso aqui significa raio R, né? O raio 3. Aqui é a mesma coisa, raio 2. Porque, assim, o que é... Só para vocês terem... Assim, a circunferência, né? Centrado num ponto x0, y0, com raio R, né? Certo? Um disco, né? Um disco, ele é x mais x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado menor ou igual que r ao quadrado. Tá? Aqui tá torto aqui, mas assim, enfim, é um disco aqui, né? Tá? Não consigo... Essa mesa aqui é difícil. Se for aberto, é pontilhado, tá? Ok? Se for fechado, menor ou igual, né? Se for... Como é menor ou igual, é fechado. Aqui só para ilustrar. No caso 2, né, você tem que centrar aqui. Né? Sempre você tem que olhar onde ele está centrado. Isso aqui é o centro do número complexo, né? Então, deixa eu colocar aqui, só para ilustrar aqui, né? É um disco fechado nesse caso. Então, nesse caso aqui, particular, né, no exemplo aqui, ele é um disco. Ele é um disco, você vai desenhar assim. Ele vai estar centrado aonde? Em 2 e I. Então, 2 e I. É 2, 1, né? Resumindo. Ele está centrado aqui, que é 2 e 1, que é o I, né? Ok? 2i. Com raio 2. A distância, então, é raio 2. Então, aqui vai dar 1, vai subir 2 para cima, né? Se você fizer assim, do desenhar aqui certinho, mas assim, são 2 para cima, 2 para baixo, 2 do lado, né? Então, vai dar mais ou menos um disco assim, né? Fechado, né? Opa, dura desenhar isso, pessoal. Peço desculpa que está difícil. 1, 2, aqui embaixo, né? Essa mesa, fazer esses desenhos é difícil, viu? Na lousa eu lembro que eu fazia com mais facilidade. Aqui, ó. Então, aqui ele está no centro, que é 2 mais I, né? O centro dele é 2 mais I, que é esse aqui. E ele está a uma distância 2. Então, uma bola fechada. Fechada por causa daqui. Tá? Quando não é fechado, é aberto. Né? No caso aqui, aberto. Poderia ter... Eu não coloquei... se eu tivesse colocado... Esse aqui, né? O F. O F, ele, na verdade, você pega a bola e todo mundo que está fora da bola. Né? Porque isso aqui equivalente ao quê? Você tem que x menos 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado maior ou igual do que 1 ao quadrado. Então, isso aqui tem uma circunferência de raio 1, é todo mundo maior que ele, né, do que raio 1. Então, o F ele vai ficar... lógico, eu tenho que centrar aqui no 2 menos I. Deixa eu fazer lá no F.
Então, assim, como isso aqui, né? Como nós já fizemos aqui, né? Nós provamos isso aqui, né? Fizemos as contas, chegamos aqui. Se tiver a desigualdade, ela mantém aqui a desigualdade também, né? Não tem problema nenhum, né? Você pode chegar aqui, você pega lá z menos z0 menor ou igual que r, né? Se você desenvolver, isso aqui vai dar sempre isso aqui, ó, raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado menor ou igual que r. Você leva ao quadrado, como são positivos esses valores, o r é positivo, a raiz quadrada está positivo também, você leva ao quadrado, né? Isso aqui vai dar x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado maior ou igual que r ao quadrado, né? Tudo bem? E aí, isso significa o quê? Quando você vê lá de geometria plana, né? Isso é uma circunferência centrado em x0 e y0 circunferência não, na verdade você vai pegar do plano, tirar uma circunferência de raio R, o resto é tudo fora, o que está fora, né? Isso aqui é o contrário, você pega uma circunferência de raio R, aqui só para desenhar aqui, como você vai pegar todo mundo que é menor ou igual. É todo mundo para cá, ó. Todo mundo está fora do centro disso aqui, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Isso aqui é equivalente ao quê? Você está centrado nesse número complexo, que é 2 menos i, né? 2 menos i. Você está centrado aqui com raio 1. Então, raio 1, vamos desenhar aqui. Vai um para lá, um para cá e um para cá, né? Então, ele vai ficar mais ou menos desenhado assim, né? Quem que é esse plano aqui? Todo mundo que está para lá. Todo mundo está fora dessa região. Opa. Só não pode estar aí dentro. É isso que está dizendo. Deixa eu apagar isso aqui que eu entrei aqui. Tudo bem? Vocês entenderam? Entendi, professor. Entendi, professor. Bom, mais alguma dúvida na lista? E potência, eu já ensinei a potência? Ensinei, né? Calcular a potência do número complexo? Sim, né? Sim. Alguma dúvida? Então, não, eu posso já ir para a raiz de um número complexo? Pode. Tá tudo ok aqui mesmo, pessoal? Vocês não têm dúvida? Tudo ok, Tá professor. sim, professor. Tá, então vamos avançar, né? Aqui não era só multiplicar, não, viu? Usando a fórmula de Moivre, tá? Tem que calcular o ângulo e fazer o cálculo, ok? Não é simplesmente multiplicar, hein? Alguém fez multiplicando? Porque eu não olhei. Não. Por exemplo, né? Aqui não era simplesmente fazer 1 vezes 1 vezes 1, né? Então, se alguém fez isso, está errado. Então, vamos lá. Então, eu não sei como vocês fizeram. Estou falando que eu não olhei, né? É para utilizar a fórmula de Moivre. Aqui já está falando, né? Não é para simplesmente multiplicar, porque não teria sentido. Não ia colocar 1 elevado à quarta potência, né? Tá? Você vai ter que escrever ele na forma de números complexos, né? Na forma polar. Esse número 1, porque assim, você tem que escrever o número na forma polar, né? Que é o R cosseno de θ mais seno de θ i. Essa é a forma polar.
E depois você tem que aplicar a potenciação, que é a forma de Moivre, né? Que é isso aqui. Tudo bem? Tudo bem que a gente sabe que isso aqui vai dar 1, mas assim, eu estou falando que tem que fazer. Então, o que você tem? Esse aqui é o número complexo, que é 1 mais 0i, né? Esse número aqui, né? Ok? E aí ele tem o ângulo, como ele é 1, né? O ângulo é 0, né? Aqui. O ângulo, aqui está a parte só real, né? A parte imaginária. O ângulo aqui é, né, o do complexo, ele é 0. 0 grau ou 0, né? Enfim. Aí você tem o raio é quanto? É 1 também. Então, ele na fórmula polar, ele é escrito assim, né? 1 mais cosseno de 0 mais seno de 0 i. Na potência, ele é Z4, 1 elevado a 4. É lógico que a gente sabe que vai dar 1, tá? Lógico. Mas é cosseno de 4 vezes 0 mais seno de 4 vezes 0i. Isso vai dar 1. E aqui vai dar cosseno de 0. 4 vezes 0 é 0, né? Seno de 0i. Se você for ver, isso vai dar 1. Cosseno de 0 é 1, mais seno de 0 é 0i. Isso vai dar 1. É lógico que vai dar 1, né? Mas teria que fazer assim, tudo bem? Ok. Alguma dúvida? Tudo bem aí, né? Bom, deixa eu ver o que eu tinha dado mais na lista. Acho que foi potência. Tarará. Essas desigualdades vocês conseguiram fazer? Eu tinha feito algumas, né? Forma polar também, ok. Bom, tem a forma do número complexo, a raiz, né? Eu vou para a raiz. Tem a eu não coloquei para vocês, mas tem a fórmula elevado a alguma potência negativa, né? Eu não coloquei para vocês. Z elevado a menos n, né? Ou 1 sobre Zn, né? Você consegue fazer os cálculos, né? Isso aqui na forma, você escreve na forma polar, né? O Z, você sabe escrever, você vai encontrar a forma polar dele, né? Aqui é seno de θi. E a gente consegue demonstrar que isso aqui vai ficar assim, né? R elevado a menos n, cosseno de menos n θ mais seno de menos n θ i. Então, por exemplo, se você tiver assim, exemplo aqui, né? Se a gente pegar, deixa eu mudar a cor aqui só para, se eu pegar Z, sei lá, vou pegar uns ângulos que ficam mais fácil para nós, só para, né? Z igual I mais 1 mais I, né? Esse número, na forma polar, porque a gente sabe que o ângulo aqui, o θ, é 45, né? E o raio é raiz de 2, né? E aí na forma polar dele eu tenho que é raiz de 2, cosseno de 45, mais seno de 45 i, né? Então, se eu quero, por exemplo, calcular isso aqui, né? Z ao quadrado. 1 sobre Z ao quadrado, né? Ele está 1 dividido por Z ao quadrado. Se eu quero calcular isso, eu posso usar a fórmula, porque eu tenho que é Z menos 2, né? Isso aqui vai dar, pela fórmula, né? Vai dar raiz quadrada de 2 elevado a menos 2, cosseno de menos 2 vezes π sobre 4, mais seno de menos 2 π sobre 4i.
Então, aqui vai ficaria, né? Aqui fica assim, 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. Aqui vai dar cosseno de menos 90, né? Isso. E seno de menos 90. Isso. Aqui vai dar meio, né? Porque raiz de 2 ao quadrado dá 2. Cosseno de 90, de menos 90 é 0. E o seno de menos 90 é menos 1, né? Então, esse número vai dar aqui, né? Menos meio i. Então, resumindo, isso aqui deu menos meio i, né? Se a gente tivesse feito as contas, vamos ver aqui, peraí. Deixa eu só coisar aqui, né? Se tivesse feito a divisão, enfim, né? Opa! E depois feito a multiplicação, enfim, multiplicado embaixo, o que vocês quisessem. Podia ter feito, né? Porque se eu tenho isso aqui, eu poderia ter feito o seguinte: se é Z1 mais I, né, eu poderia ter feito a potência embaixo, né? Enfim, né? Eu sei que vai dar aqui o raio, a raiz de 2, o ângulo é 45. Então, eu aplicaria embaixo, né? Porque eu tenho Z, raiz de 2, cosseno de 45, mais seno de 45, i, né? Então, aqui embaixo ficaria raiz de 2 elevado ao quadrado, cosseno de 45, mais seno de 45, i, né? Tá, desculpa, n multiplicado por 2, né? Fui querer fazer rápido aqui, pessoal, desculpa. Aqui deixa eu fazer com calma, que eu... Aqui ficaria assim, né? A potência desse cara aqui, né? Você vai levar ao quadrado, vai dar raiz de 2 ao quadrado, cosseno de 2π sobre 4, mais seno de 2π sobre 4i. Então, aqui já dá... já vou abreviar aqui, né? Então, aqui daria assim, 2 vezes cosseno de π sobre 2, mais seno de π sobre 2i, certo? Porque eu já estou abreviando aqui, né? 1. Isso daria 1 sobre... Aqui ficaria 2 vezes 0 mais i. Bom, nós teríamos 1 sobre 2i. Bom, aí você tira o 2i multiplicando pelo conjugado, né? Menos 2i, menos 2i. Isso aqui você vai ter menos 2i sobre 4, né? E isso vai dar menos meio i. É o que deu lá aqui, né? Tudo bem? Você pode aplicar a fórmula, né? O que eu estou falando ali em cima, em vez de fazer todo esse processo aí. Também poderia fazer, enfim, né? Tá? Eu não vou demonstrar, porque assim, senão não vai dar tempo, porque eu tenho que demonstrar da radiciação, tá? Da radiciação, da raiz de um número complexo, ok? A raiz de um número complexo... Já são 9h40, já não se passa muito rápido. Vamos lá. A raiz de um complexo, né? Vamos lá. A raiz de um número complexo. De um número complexo Z0. Deixa eu ver aqui. Porque assim, eu vou fazer o seguinte: a raiz de um número complexo Z, ele vai dar Z0. Raiz enésima, tá? Depois a gente pode fazer até raízes diferentes, enfim, elevado a uma fração, mas enfim. Mas vamos começar assim. A raiz de um número complexo Z, né? Vai dar um número complexo Z0. 1 não, vai dar
vários, né? Porque a gente sabe que vai ter, mas assim. Então, eu vou até colocar aqui um ZK. Ele vai dar um ZK, porque, na verdade, a gente vai descobrir que vai ter vários números, né? Sim, a raiz, ela vai ter a quantidade de raiz que ela tem da N, vai ter N raízes, né, aqui, tá? Bom, Ô, professor, desculpa Oi. que eu pedi pro senhor dar uma olhada lá na 3, aí eu caí. Ah, perdão. Não, não, mas pode continuar. Depois o senhor retoma lá. Tudo bem. Pode Tá, qual continuar. que é a 3? Eu não sei se eu já olhei. Não, Mas eu eu faço aqui. Deixa Eu, ver aqui. não é a 3, não, eu falei errado. Eu acho que é a 2 que eu deixei sem fazer, que é de demonstração. É a Ah, 2, tá. acho Qual que é que é? a letra E, é a letra E. Mas depois o senhor retoma ela, pode continuar a aula. Tá. Só uma dica aí, você pode usar a B, não, desculpa, a A, tá? Sei, aham. Se você faz a A, né, que deixa eu pegar aqui para você rapidinho, quer ver? Assim, a E, você usa a A. Eu vou voltar aqui atrás, só para a gente manter a ordem que estava aqui, aqui, deixa eu ver aqui, onde comecei aqui. Tá, deixa eu ver aqui, onde que eu parei aqui? Aqui. Não, vou começar como se fosse aqui, lá no início, tá? Depois vocês vão olhar a gravação, vocês vão entender o que está acontecendo. Aqui você faz a primeira, né? Vamos supor assim, eu já fiz a demonstração da primeira em uma aula aí, tá? Então, se você tem a E fica fácil. É aí que você está falando, né? Se você utilizar A, você faz o seguinte: você Aham. chama, se você chama isso aqui de W1, por exemplo, e esse daqui de W2, né? Então você tem assim, W1. Você pega W1 mais W2, aí você aplica a propriedade, a desigualdade triangular, que é essa daqui, tá? Ah, sei. Aí é isso, que é a ali, W1 mais W2. Daí, se você voltar aqui, né? Quem que é o W1? O W1 é o Z1 e o W2 é o Z2 mais Z3, né? Certo, aham. Aí você aplica novamente a desigualdade triangular aqui. Né? Aí você vai ter modos W1, aí você aplica a desigualdade triangular para esse daqui. Aí vai dar menor igual, módulo de Z2 mais Z3 é menor igual do que Z2 mais módulo de Z3. Ok? Certo. Aham. Aí está demonstrado, porque isso aqui era o Z1 mais Z2 mais Z3, né? Módulo. Você chegou que módulo de Z1 mais Z2 mais Z3 menor ou igual, né? Você chegou aqui, ó, desse aqui, né? Depois esse sinal de desigualdade, você chegou nisso aqui. Ah, entendi. É lógico que você usou a A, né? A A eu Aham. fiz em sala de aula, tá? A A a gente. Não, eu entendi. Eu só não sabia que eu Tá. podia utilizar na I. A A eu apliquei lá na sala de aula, depois você dá uma olhada. Mas se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Eu apliquei essa multiplicação do conjugado, que teve uma demonstração lá. Vocês podem dar uma Eu olhada lembro. se tiver dúvida. Mas você, no seu caso, você pode usar A, tá? Para demonstrar Entendi. aí, tá? Aham. Tudo bem? Não, tá ok. Tá bom. Obrigado. Bom, aí a gente está aqui no complexo. A gente quer calcular, por exemplo, olha que coisa estranha, né? A gente falou assim, ó, o 1 à quarta potência ele dá 1, tá? Mas a raiz quadrada de 1 vai ter 4 raízes. Ela não vai ser só 1. Ela vai ter 4 raízes complexas. A raiz quarta de 1, entendeu? Então, o número complexo, a raiz dele, ele vai ter N raízes. Então, a raiz quarta de um número complexo tem 4 raízes. A raiz quinta vai ter 5, a raiz terceira tem 3 e assim por diante, tá? Eu vou demonstrar isso. Tem uma fórmula para a gente calcular. Então, assim, eu estou supondo aqui, então, que se isso vale, eu tenho, né, que se eu elevar o ZK
a potência n, eu vou ter o z, né? Porque assim, o que é a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 9 dá 3, porque 3 ao quadrado dá 9, né? Então, aqui eu estou falando assim, a raiz de um número complexo vai dar esse cara, se ele elevado a n, vai dar o z. Tudo bem? Aí, eu vou ter o seguinte. O z, a gente pode encontrar a forma polar do z. Então, sei lá, vamos supor que o z tem r cosseno de θ mais seno de θ i. O z, né? Que é o número que a gente vai tentar achar a raiz quadrada. E o zk é um outro número que tem a forma dele polar, eu vou chamar aqui de um Qzinho, né? Que é cosseno de φ, porque é outro ângulo, né? Mais seno de φ i. Tá? Então, assim, o zk, a forma polar dele é um Q cosseno de φ mais seno de φ i. E o z, ele é um número complexo, tem a forma polar r cosseno de θ mais seno de θ i, tá? A gente encontra o ângulo aí e tal, enfim. Bom, o que eu tenho aqui? Se eu olhar esse lado aqui, na hora que eu levo a potência, a gente sabe elevar a potência desse número, sabe? Deixa eu fazer um pouquinho menor para lá, porque senão não vai dar espaço. A gente nunca tem uma noção assim do... Deixa eu colocar para ficar mais bonitinho, tá? A gente tem aqui zk elevado a n é um z. Então, aqui eu vou ter o seguinte. O z eu chamei, né, a forma polar dele está aqui. R cosseno de θ mais seno de θ i. E o zk é essa forma aqui. Então, eu sei a potência, né? A gente calculou agora a gente estava calculando lá uma potência do número complexo. Então, quem vai ser? Vai ser Qn elevado a cosseno de nφ, né? Mais seno de nφ i. Então, assim, essa igualdade que estou tendo aqui, né? Aí, o que nós temos? Para esses dois números serem iguais, eu teria o seguinte, né? Que o Qn tem que ser igual ao R e o nφ tem que ser... Como o cosseno e o seno... quando a gente tem a gente fala assim, olha, o cosseno e o seno tem que ter ângulos iguais, sempre a gente tem que tomar cuidado, porque ele sempre é igual, mas múltiplo de 2π, né? Então, por exemplo, como que eu vou dar um exemplo agora? Por exemplo, eu poderia ter aqui cosseno de 45, né? Aqui 45, e aqui, por exemplo, 2π mais 45, que seriam iguais. Né? É 2π mais 360 mais 45 graus, que vai dar 405. Né? Eu estou falando assim, a gente daria a volta, né? O ângulo de 45, se eu der a volta 2π, ele vai ser igual, né? O valor do cosseno e o seno, eles vão ser iguais, porque assim, eles são periódicos, né? Então, o que eu tenho que colocar aqui? Para eles, quando eu quero fazer essa igualdade, eu tenho que levar em consideração esse 2π, né? Tá? Então, eu tenho que nφ é igual a θ mais 2π. Aí eu posso chamar de kπ, né? Por quê? Vai ser sempre múltiplo de π, né? Com k inteiro. Com k sendo um número inteiro, né? Porque assim, tanto ele vai dar a volta, né? Então, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui, né? 45 graus. Eu sei que o ângulo de 45 é equivalente para o seno e cosseno, é a mesma coisa que eu calcular 2π mais 45, ou 4π mais 45, ou 6π mais 45, enfim. Ou, se eu voltar para cá, menos 2π mais 45 que volta para cá, menos 4π mais 45 que volta para cá, e assim por diante. Tudo bem? Ok?
aqui, Ok, professor. eu estou dando Ok. exemplo assim, ó, por exemplo, né? Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Vou mudar até um outro número aqui. Deixa eu colocar uma coisa. Eu estou dizendo assim, ó, por exemplo, né? Aqui dentro, né? Eu estou preocupado. Aqui, tudo bem. Aqui eu tenho sim, por exemplo, um exemplo: 2 elevado ao cubo. Aqui vai dar, sei lá, 8, né? Porque tem que ser igual, né? E aqui vai ficar assim: cosseno de. Se aqui for. Por exemplo, eu poderia ter que assim, 90, né? Mas seno de 90. Aqui eu poderia ter cosseno de 90 mais 2π. Então, seria 2π, né? Seria, por exemplo, π sobre 2 mais 2π, que vai dar 4, 5π sobre 2. Então, aqui, 5π sobre 2, mais seno de 5π sobre 2, e... Então, ou poderia deixar 90 também. Então, ele pode ser tanto na verdade, deixa eu ver aqui. NP, se eu colocar aqui, é para cá, né? Na verdade, é mais fácil. Deixa eu ver. Não, é porque eu passo. Tá certo. Eu posso dividir para lá. É porque se você encontra o ângulo, né? Na verdade, você vai encontrar o ângulo, 90 graus, você sabe que 90 vai ser equivalente a 5π sobre 2. São vários ângulos aqui. Sempre é múltiplo de 2π, que dá a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, tá? Ok? Então, eu tenho que colocar esse 2π porque tem vários ângulos aí que podem né, ser iguais. Aí. Bom, se eu olhar a fórmula agora, eu vou querer obter uma fórmula para a raiz, tá? Porque eu quero fazer o seguinte, eu quero saber quem é o Q e quem é o φ em função de θ. Porque qual que é a ideia? Eu vou dar lá, por exemplo, vocês, né? Eu vou colocar assim, calcule a raiz quadrada de 1 mais i. Então, a raiz quadrada ou raiz cúbica, que for, né? O z é 1 mais i. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que encontrar o θ e o ρ, o raio. E aí, para descobrir a raiz quadrada, eu faço essa fórmula aqui, né? Eu descubro quem é o quê? Ó, quem que é o quê? O quê é a raiz enésima de R. Quer dizer, 1 sobre n. Raiz enésima dele. Tá? Então, eu vou descobrir quem é o quê. Aí eu descubro quem que é o θ. Quem que é o θ? Quem é o φ, desculpa. O φ, ele vai ser θ mais 2kπ sobre n. Aí eu vou descobrir o φ. Se eu descubro o φ e o Q, eu tenho a raiz desse cara. A questão é que cada K que você colocar aqui, Kzinho, você tem uma raiz. Eu vou demonstrar para vocês que basta o suficiente o K variar de 0 até n menos 1. Tá? Basta variar de 0 até n menos 1, porque é suficiente. Então, você vai ter quantas raízes? 0, né, o K0, K1, K2 até n menos 1, que vai dar n raízes. Tudo bem? A fórmula é essa, né? A fórmula ficaria assim, ó. Então, juntando tudo, né? A fórmula ficaria assim, raiz, você vai ter lá assim, você vai pegar o z, você tem que descobrir lá, sei lá, se deu o número z, a mais bi, você vai ter que descobrir a fórmula polar dele. Então, ele vai r cosseno de θ mais seno de θ i. Ok. Aí você tem raiz enésima de z. Ela vai dar... Quem que vai ser esse cara? Vai ser esse zk aí, né? Que a fórmula vai ficar assim. Eu vou já substituir. No lugar do Q, vai ser raiz enésima de r cosseno de... No lugar do φ, vai ficar esse θ mais 2kπ sobre n mais seno de θ mais 2kπ sobre n e o n, eu vou provar para vocês que ele vai variar, o n vai pertencer de 0, ele vai de 0, 1, 2 até n menos 1, tá? Então, você vai ter n raízes.
Por que a partir do N ele volta, né? Se você olhar aqui, ó, o que significa para... Tudo bem, θ, se você pegar assim, quem seria o... Deixa eu colocar aqui só para porque que ele é suficientes aí, tá? Se você pegar o Z0, né? O Z0 você vai ter lá raiz enésima de cosseno de θ sobre N, porque o K é zero, mais seno de θ sobre N I. Ok. O Z1 vai ser raiz enésima de R, cosseno de θ mais 2π sobre N, mais seno de θ mais 2π sobre N I. Bom, aí vai, né? Zn menos 1 raiz enésima de R, cosseno de θ mais 2n menos... Opa! 2n menos 1, tá certo? N menos 1, π, sobre N, mais seno de θ mais 2n menos 1 π sobre N I. Depois, se você colocar o Zn, olha o que vai acontecer. Falar, o K porque aqui o K é 0, K1, né? Implica isso. Kn menos 1 implica isso. Agora, se você colocar Kn, o que vai acontecer? Raiz enésima aqui, cosseno de θ mais 2nπ sobre n, né? Mais seno de θ mais 2nπ sobre n i. Bom, mas vamos olhar. O que é θ? O que é θ mais 2nπ sobre n? Isso é igual a θ sobre n mais 2π. Mas qualquer ângulo somado 2π, ele no cosseno, ele é igual ao ele é equivalente, não é? Então, assim, você tem assim, cosseno de θ sobre n mais 2π, ele é equivalente a cosseno de θ sobre n, não é? Porque quando você soma 2π, ele volta para o ângulo. Então, ele está voltando, esse cara aqui é o mesmo desse aqui, ó. Ele voltou para o mesmo. Isso aqui é a mesma coisa do que você voltar para esse aqui. Então, não precisa, você tem que parar no n-1, porque vai começar a repetir. Se você colocar o n mais 1, vai voltar para esse cara, se botar o n e vai por diante. Então, você só tem, você tem que encontrar essas n raízes. Tudo bem? Então, vamos lá. E mais ainda, geometricamente, isso significa que esses ângulos, né? As raízes, né? Geometricamente, eles estão numa circunferência de raio... nossa, tá tudo torto aqui. Mas, enfim. Nossa, tá bem feio. Tá bom, professor. Tá melhor do que... Nossa, mas fica muito torto isso aqui. Deixa eu tentar, pelo menos a segunda, tentar caprichar. Deixa eu ver. Bom, aqui significa o seguinte, né? Os números complexos, né? Quando você encontra uma raiz, né? Você encontra a primeira, né? O Z0. Vamos supor, se ele está aqui, Z0. Então, sempre as raízes, né? Você vai dividir isso aqui por... eles vão ser múltiplo de 2π dividido por n. Você vai dividir 360, né, que é 2π dividido por n, porque sempre vai ser, esse cara vai dar, né, um ângulo lá, que você vai, sempre os outros vai ser dividido. Se tem n raízes, a outra raiz vai estar aqui, com mais essa soma aí de 2n mais 2n, 2π dividido por n, né? Porque ele vai somando. Porque na hora que somar tudo, ele tem que voltar para cá, na hora que você aplicar o n, né? Eles vão ficar sempre... É porque aqui o desenho não pode ser... Não vai dar certinho aqui, né? Enfim.
Sempre você vai somando 2n aqui, né? D2, enfim. Então, você vai ter as n raízes distribuídas aqui, igualmente. E depois eu vou fazer aqui, porque aí não fica certinho, mas enfim, né? Assim, por exemplo, aqui você vai ter enfim, se fosse... É porque não vai dar certo. Tem que dividir certinho aqui, vai dar n menos 1. Eles estão distribuídos aí. Eu vou fazer um exemplo para vocês, né? Ele vai estar distribuído nessa esfera. Vamos lá. Por exemplo, como eu falei para vocês, vocês vão falar assim, nossa, mas como que pode isso aqui, né? Como eu falei para vocês, né? Raiz quarta de 1. E aí, quem que é a raiz quarta de 1? Aqui é número complexo, hein? Qualquer número complexo pode dar... Você quer descobrir um número complexo, ZK, tal que ele elevado à quarta potência vai dar 1. Por exemplo, nós sabemos que i ao quadrado é menos 1, i ao cubo é menos i, e a quarta é 1. Então, uma raiz, sei lá, eu não sei qual que é aqui na ordem, né? Mas assim, eu sei que 1zk é i. O menos i, a quarta também. E além deles tem quem? Quem mais? Eu não sei quem, eu não estou colocando quem é o ZK, porque eu tenho que fazer os cálculos, né? Mas assim, eu tenho o outro ZK é o 1 e o outro ZK é o menos 1, né? Todos eles, elevado à quarta potência, dá 1. São 4 raízes. Ó, i à quarta dá 1, menos i elevado à quarta, 1. 1 elevado à quarta é 1, menos 1 elevado à quarta é 1. Tem 4 raízes, que eu falei para vocês, vão ter 4 raízes. Vamos usar a fórmula, porque, tudo bem, eu descobri, porque eu peguei um exemplo muito fácil, né? Só para... Mas assim, vamos descobrir como que vai dar isso, né? Usando a fórmula. Tudo bem? Então vamos lá. Como que eu vou fazer isso, né? Eu tenho a fórmula, é o seguinte. Eu tenho... O que eu preciso fazer? Pela fórmula, eu tenho que descobrir, né? Eu tenho... Pela fórmula, eu vou ter o quê, né? Eu vou ter que isso aqui é a raiz quarta desse R, só que quem é esse R? É o Z, tá? Você tem lá o Z, A mais BI, o R está atrelado a ele, o R é o módulo dele, né? E o θ também é o ângulo dele, né? O ângulo da forma polar, né? O Z aqui, esse θ está atrelado ao Z. Tá? Deixa eu colocar até aqui para a gente não confundir, né? Então, a forma polar aqui é R cosseno de θ mais seno de θ i. Então, aqui vai ter o seguinte, isso aqui vai ser cosseno de θ mais 2kπ sobre n. No caso, é 4, né? Opa! 4 mais seno de θ mais 2kπ sobre 4. I. Bom, aí você vai começar. Bom, o Z, né? Ele é 1 mais 0i. Então, o raio é 1. O ângulo é 0, né? Porque está na parte real, no eixo X, né? 1. O ângulo é 0. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu já podia até colocar a fórmula, né? Eu podia ter deixado N, mas aqui já vou colocar... Eu vou ganhar tempo aqui, colocar 0 aqui. Depois vocês apagam Bom, aqui está 0 já, né? E aqui eu posso deixar assim, eu já ponho embaixo, né?
Eu vou colocar geral aqui, e aí a gente vai colocando o ZK. Aqui é θ, aqui é N, θ, N, tá? Então, assim, vamos lá, Z0. Z0 é 1 raiz quadrada de 1. Raiz quadrada não, raiz quarta de 1, tá? Isso aqui é raiz quarta. Eu estou colocando dessa forma, mas é a mesma coisa que isso. É cosseno de 0 mais 0. Então, vai dar 0 mais 0. Eu vou colocar direto, tá? Sobre 4. Então, vai dar 0, né? Eu não sei se eu já coloco... Porque assim, só para ficar registrado o 4, né? Mais seno de 0 sobre 4. E, bom, cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0. Então, isso aqui vai dar 1 e 1 aqui. Então, você obteve 1. Z1. Z1 é raiz quarta de 1. Cosseno de 0 mais 2π sobre 4. Então, é 2π sobre 4. Aqui é 0, mais o K é 1. É 2π sobre 4, tá? Seno de... Mesma coisa. 0 mais 2 vezes 1 vezes π, que é 2π sobre 4. E, bom, isso aqui, pessoal, vai dar cosseno de 90, né? Eu vou simplificar aqui. Ó, cancela aqui, cancela, 2, né? 2. Então, cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes I. Então, dá I. Z2. 1 elevado a raiz quarta de 1. Cosseno de 0, que é o ângulo aqui, ó, tem que estar bem atento a isso aqui, né? 0 mais 2 vezes 2 vezes π, que é 4π, sobre 4, mais seno de, a mesma coisa, 0 mais 2 vezes 2 vezes π, que é 4π sobre 4i. Aí se simplifica aqui o 4 com 4, né? 4 com 4, aí vai ficar assim, cosseno de π é menos 1, seno de π é 0, então 1 vezes menos 1 dá menos 1. Z3, que é o n menos 1, né? Que a gente tem que calcular. 1, a raiz quarta de 1, cosseno de 0 mais 3, vai dar 6π sobre 4. Né? 3, né? 6π sobre 4. Mais seno de 6π sobre 4. Bom, 6π sobre 4... Peraí, aqui tem alguma coisa... Quando dá 6π sobre 4 vai dar 3π sobre 2. Quanto que é 3π sobre 2? 3π sobre Ah, 2. tá certo. Tá certo. O Eu 270, estava achando né, estranho. Não, mas tá certo, pessoal. Eu estava achando estranho. É porque aqui vai dar 3, divide por 2, né? 3π sobre 2, 3π sobre 2. 3π sobre 2, porque 3π sobre 2 está lá embaixo, né? O cosseno é 0 e o seno é menos 1. Então vai ficar 1 vezes menos i. Então são as raízes, ó, as 4 raízes. Tudo bem? Vamos fazer um outro? Acho que dá tempo aí, né? Dá. Tomar uma água aqui. Vamos fazer a raiz quadrada, a raiz. E é engraçado. A raiz cúbica de 1, né, a gente poderia pensar. É lógico que eu não queria ficar no 1, mas assim, só para vocês terem uma ideia.
a raiz cúbica de 1, você talvez pensaria assim, será que vai dar 1? Tudo bem, né? 1 ao cubo, ok, mas né? O 1 é uma raiz, né? Agora, o i não é, porque i ao cubo é menos 1. É menos i, perdão. O i não é. O menos 1 também não é, porque menos 1 ao cubo dá menos 1. Quem seria, hein? Aí que né? Bom, vamos lá. Vamos fazer esse daí, depois eu mudo para outros. Porque é interessante, porque você vê a diferença. Ah, e eu esqueci de falar para vocês aqui, gente. Nossa. Aqui o desenho, né? Eu falei para vocês que eles estariam tudo desenhado, bonitinho, dividido por 4, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, é porque assim, a gente dividiu 2π sobre 4, que vai dar 90 graus, né? Então, todas essas raízes, elas estão assim, no círculo, né, de raio 1, que é o raio que está aqui, eles vão estar assim, as raízes, ó, distribuídas, né? Deixa eu colocar com uma cor diferente aqui. Ele vai estar aqui, ó. O Z0 é 1, que é isso aqui. O Z1 é o I. O Z2 é o menos 1, né? Isso aqui é 1, isso aqui é o I. E o menos I. E o Z3 está aqui. Foi dividido em 90 graus, porque assim, é 2π dividido por 4, que vai dar 90 graus, né? Então, eles estão à distância todos um do outro, está 90 graus, assim, ó. 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. O que vai acontecer nesse aqui, né? Sem a gente resolver. Se eu encontrar o primeiro, o 1 é raiz, né? Então, o 1 está aqui, né? Eu sei o seguinte, 2π sobre 3 vai dar 60, né? Não, peraí. 120. 120, transformando em graus, né? 2π é 120, né? Se você for transformar em graus aqui, né? Certo? E aí, ele vai estar, vai estar aqui, ó. Aí vai dar 1, deixa eu fazer o desenho aqui. O outro vai estar aqui. Então, ó, o Z1 vai estar aqui. O Z2 vai estar aqui. Isso eu já sei, de cara. E o Z3 vai dar 120 mais 120, 240, vai dar 180 mais 60 aqui. Opa, Z3. Então, assim, eu até poderia chutar quem é, né? Assim, aqui o cosseno e o seno provavelmente dá a entender, na verdade é isso, né? Dá menos meio mais raiz de 3 sobre 2i, né? E aqui seria menos... Se o desenho estiver certo, tá certo. É que eu fiz o desenho torto aqui, tá? Enfim, né? Vai dar menos meio, menos raiz de 3, 2i. Ó, sem fazer as contas aí, né? Será que tá certo? Bom, vamos fazer aí, né? Mas, assim, pelo desenho, eu tô chutando aqui, porque 120, o cosseno de 60, cosseno de 60 é meio, e tá certo. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá. Mas vamos usar a fórmula. Tudo bem? Isso aqui é pelo desenho que eu já estou dando chute aqui, né? A fórmula é o seguinte, eu tenho que descobrir o R, é a raiz cúbica disso aqui, cosseno de θ mais 2kπ sobre 3, mais seno de θ mais 2kπ sobre 3i. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui, que eu vou escrever o... Então, tem lá, Z, eu sempre tenho que fazer isso, tá? Z é 1 mais 0i, né? Então, o raio é 1, o θ é 0, tudo bem? Então, aqui vai ficar assim, Z0. Raiz cúbica de 1, eu já vou colocando, porque a gente já sabe que sempre é 1 aqui, né? Então, é 1 vezes cosseno de 0 mais 0, então vai ficar cosseno de 0 mais seno de 0i. Isso vai dar
1. Z1 é 1 vezes cosseno de 0. Aqui vai dar, como é 1, vai dar 2π sobre 3. Mais seno de 2π sobre 3, né? Certo? Que é 1. 2π sobre 3 é 120. 120, o cosseno de 120, né? É 90 mais 30. Então, o cosseno vai dar menos π sobre 2 e aqui vai dar 30, vai dar raiz de 3 sobre 2. É isso mesmo. Então, vai ficar menos raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 2i. Z2 é 1, né, porque a raiz cúbica de 1 é 1. Cosseno de... Quando o Z2 aqui vai dar 4π, né? Vai dar 4π sobre 3, mais seno de 4π sobre 3, e isso vai dar 4π sobre 3, ele é 2, você divide aqui, né? Porque 4π sobre 3 é 3π mais π sobre 3, e vai dar π mais π sobre 3. Então, é π mais 60, que é aqui. 60 aqui, o cosseno dá meio, é menos meio, né? Sempre aqui. E aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Então, lá, menos meio, menos raiz de 3 sobre 2. E. Então, essas aí são as raízes. A gente pode confirmar, né? Opa, fazendo só, confirmando pela potência, né? Ou fazendo a multiplicação, né? Você pode falar assim, eu quero confirmar aqui, né? Eu não confiei muito aí nos cálculos do professor, né? Então, você tem lá, assim, Z2, por exemplo, elevado ao cubo. Tem que dar 1, né? Tá? Então, o Z2, ele tem... O ângulo dele é isso aqui, né? O Z2, ele é... O raio tem que ver quanto vai dar 1 também, porque o Z2 é esse aqui, né? Menos meio, menos raiz de 3 sobre 2, e o raio é a raiz quadrada disso aí, né? Que vai dar 1/4 mais 3 sobre 4, que vai dar 1. Tem que estar 1, ele tem que estar no raio 1. O ângulo é 45, que está ali, bem claro, já está aí, né? Porque ele vai estar aqui, você vai fazer os cálculos, vai fazer tangente disso sobre isso, vai dar isso aqui, né? Ou seno, né? Vocês calculam lá, enfim, vai dar isso aqui. Agora você vai multiplicar Z1 ao cubo, Z2 que você encontrou aí ao cubo, né? Ele vai dar 1 ao cubo, cosseno de 3 vezes esse ângulo aí, 4π sobre 3, mais seno de 3 vezes 4π sobre 3, e isso vai dar 4π. Cosseno de 4π é 1, seno de 4π é 0, então isso aqui vai dar 1. Então tá certo. Se você não confiou nisso, multiplica, né? Z3 ao cubo, que é menos meio, menos raiz de 3 sobre 2, i elevado ao cubo. Você vai multiplicar, né? Menos meio, menos raiz de 3 sobre 2i, 3 vezes. Então, você multiplica os dois primeiros, né? Isso aqui vai dar 1/4. Esse vezes esse. Esse aqui vezes esse vai dar menos 3/4. Essa primeira parte, mais raiz de 3 sobre 4, porque é esse vezes esse, né? E esse aqui também. Então, vai dar 2 vezes, né? 2 vezes isso aqui. Então, esse número aqui, vezes o que sobrou lá.
Esse número aqui, na verdade, é 3/4, vai dar 2/4, que é meio, né? Aqui vai dar isso. E aqui vai dar raiz de 3 sobre 2i. Vezes menos meio, menos aqui. Aqui vai dar menos, né? Peraí. Aqui vai dar menos. Isso aqui é o conjugado, né? Um cara vezes o conjugado, o que ele dá? Raiz quadrada, né? Porque quando eu multiplico z vezes o conjugado, ele vai dar um módulo disso aqui ao quadrado, né? Então, isso aqui vai dar... isso aqui vai ficar, né? O a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Se você tiver lá, né? Então, isso aqui vai ficar assim, meio ao quadrado mais raiz de 3 meio ao quadrado. Isso vai dar 1/4 mais 3/4, que vai dar 1. Então, dá 1, né? Mas assim, não precisaria... Eu fiz aqui pela forma de Moivre, fiz pela multiplicação, mas é lógico, tem a fórmula da raiz que a gente encontrou aqui, né? E sem contar que está certinho que ele é dividido, raiz cúbica dividido em 3. Então, ele vai estar em cada 60 graus, né? Cada 120 graus, ele vai estar um distante do outro. 120 graus, né? E 120 graus. Como o outro estava, como era 4, era 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. É lógico que você tem que saber o primeiro onde está. Né? Se você souber onde está o primeiro, você já sabe qual a distância que ele está em ângulo, né? Tudo bem, pessoal? Vamos fazer mais um? Só para... Eu vou fazer um... Para finalizar aqui, tá? Beleza. Tá tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Vamos lá. Vamos supor que eu vou fazer a raiz quadrada. Vamos fazer a raiz quadrada para ficar mais fácil? Vai, não sei. Raiz quadrada. 1 mais i. Raiz quadrada desse número complexo, né? Então, você quer descobrir... tem duas raízes, né? Tá? E aí, você tem que pegar o número, né? 1 mais i. Você tem o raio, que é raiz... O módulo disso aqui vai dar raiz de 2, né? Que é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E o ângulo vai dar 45 graus, né? Eu estou fazendo direto aqui, mas vocês podem fazer. Eu estou fazendo tangente dá 1, né? 1, tá? Vocês aprenderam a fazer o ângulo, eu estou meio que direto aqui. Mas também é um número que eu sei que é 1 e 1, né? Então, 45 graus, tá? 1 e 1. Mas se vocês tiverem dúvida que eu estou calculando rápido o ângulo, vocês podem perguntar, tá? Bom. Aí, eu vou usar a fórmula, né? A fórmula isso aqui é o R, a raiz quadrada de R, cosseno de θ mais 2kπ sobre 2, né? Porque é a raiz quadrada, mais seno de θ mais 2kπ sobre 2i. Bom, vamos lá. Z0. Z0, o K é 0, né? Aqui é raiz quadrada de raiz quadrada. Aqui tem um problema que vai ficar assim, raiz quadrada de raiz quadrada, que vai dar a raiz quarta, tá? Raiz quarta de 2, que é a raiz quadrada da raiz quadrada, tá? Ou deixa eu colocar com calma aqui. Ou vocês podem colocar, enfim... É porque aqui vai ficar assim, 2 elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Porque o R é isso aqui, né? Tá? E aí, aqui dentro vai dar cosseno de... O ângulo é 45 graus, mais 0, que é 2 vezes 0, dividido por 2, né? Mais seno de 45 graus, mais 0, que o K é 0, dividido por 2. Estou fazendo com calma aqui, porque esse aqui já é... Então, aqui vai dar raiz quadrada de raiz quadrada. Ou você poderia colocar assim, né? Ou raiz quarta. Enfim, eu já estou colocando de várias maneiras, só para vocês irem vendo que, né, tanto faz. Raiz quadrada de raiz quadrada. Aqui vai dar cosseno de π sobre 8, né?
mais seno de π sobre 8. E π sobre 8, nossa, 45... π sobre 8 dá quanto, hein? Eu acho que nem vai dar, não vai dar certo, né? 180 dividido por 4. Dá 22,5, professor. Não vai dar um ângulo... nossa, escolhi um exemplo horrível, então. Bom, mas aí... Vocês têm calculadora aí? A gente pode calcular... Eu tenho um aplicativo aqui para calcular os ângulos. Ou a gente deixa assim, né? Porque não vai... bom, enfim, pode deixar desse jeito aqui. Ou calcula o valor, enfim, aproximado, ou deixa assim. Então, a gente pode deixar assim porque esse número é uma raiz, porque na hora que você eleva ao quadrado, né? Aqui você tem, por exemplo, se você elevar ao quadrado, né, tem que dar 1 mais i. Aqui vai ficar esse cara elevado ao quadrado, né, vai ficar assim, raiz quadrada de raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, vai dar cosseno de 2π sobre 8, mais seno de 2π sobre 8, i. Então, aqui vai dar raiz... Aqui some uma raiz quadrada, fica a raiz quadrada de 2. Vezes cosseno de π sobre 4, mais seno de π sobre 4. I. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 2. Cosseno de π sobre 4 é raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 2, que seno de π sobre 4 é a mesma coisa. Multiplicando, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, dá 2, dividido por 2 vai dar 1. E raiz quadrada vezes isso dá a mesma coisa, dá i. Então, dá certo, tá? É porque, assim, ou você calcula no computador, né, o cosseno de π sobre 4, porque não deu um ângulo bonitinho, né? Você falou, deu quanto, Danilo? Tiago. Tiago, deu Mas dá 22 graus. Isso, 22 graus e meio. Aí vai dar um valor aproximado, tá? Vocês podem até colocar o valor, enfim, mas pode deixar assim também, porque não é um ângulo conhecido, né? Tá? Aqui eu só conferi que dá certo, só para não... Porque como não deu um ângulo bonitinho, só para verificar que ele elevado ao quadrado dá o 1 mais i, né? Porque você elevando ao quadrado, ele dá 1 mais 1. Bom, isso é o Z0. Agora a gente tem que fazer o Z1 também, né? O Z1 que vai dar a mesma coisa, né? Raiz quadrada de raiz quadrada de 2. Aí vai ficar cosseno de... Aí vai ficar π sobre 4 mais 2π, né? Vai ficar π sobre 4 mais 2π sobre 2, mais seno de π sobre 4 mais 2π sobre 2i. Isso vai dar raiz quadrada de 2. Aqui vai dar cosseno 8, 9π sobre 4 sobre 8. Então, vai dar cosseno de 9π sobre 4, né? Que aqui vai dar 9 sobre 8, perdão. Também não deve dar um ângulo bonitinho, né? 9π sobre 8 e não deve dar um ângulo... esse exemplo aí não dá tudo... Não dá, porque nem sempre vai dar um ângulo bonitinho, né? Porque aqui eu dar 8π, 9π sobre 4 sobre 2, 8. Tudo bem? Vai dar um ângulo... na verdade, o que a gente tem? Que o Danilo falou, dá 22... a raiz dele é raiz de 2, ele vai dar... Geometricamente, ele vai ficar um desenho assim, ó. Ele foi dividido em 2 só, né? Raiz de 2 é 1, ele está à distância raiz de 2, né? Então, mais ou menos assim. E aí, quanto que ele deu que você falou, Danilo? 22 graus e meio, mais ou menos, né? Isso. Esse Z0, como ele está 22 graus e meio, ele vai estar por aqui. Se a gente fizer mais ou menos 45, 30, só para mais ou menos, 60, sei lá, 22, alguma coisa assim, ele vai estar aqui. É metade do 45. Isso.
E o outro vai estar aqui, ó. Você pode calcular o outro, ele vai dar 180 mais 22 graus e pouco. Vai dar 202 e alguma coisa, Z1. Calcula aí o 9π dividido por 8. Isso mesmo, professor, 202,5. Isso. É porque ele vai estar aqui, dividir em 2, né? Porque são duas raízes, você vai dividir 2π por 2, que vai dar π. Ele vai estar uma distância π do outro, né? A uma raiz se você descobre uma, a outra vai estar π, uma distância π no círculo, né? Trigonométrico. Só que é lógico, aqui a gente não consegue. É porque vai ficar uma coisa esquisita. Raiz quadrada de 2, né? Não, raiz quadrada de 2, perdão. Na verdade, ele está. Esse Z0 é raiz quadrada raiz de 2. É o que fiz o cálculo errado aqui. Essa distância é a raiz. Mas o círculo, né? Tem raiz quadrada de 2, que dá um valor que nem sei. Ele vai estar para cá, essa distância aqui, o raio, né? Porque isso aqui vai dar cosseno de 22,5 graus mais seno de 22,5 graus e o outro vai estar a mesma coisa, raiz quadrada de 2, cosseno de 180 mais deu 202, né? E 0,5 mais seno de 202,5i. Tá? Então, assim, nem sempre vai dar uma conta bonitinha, né? E também, assim, e outra coisa também, se fala assim, professor, e se o Z não tiver um ângulo bonito aqui também, né? Ter um ângulo aproximado, porque, assim, nem sempre você tem um ângulo certinho, né? Π sobre 4, que a gente vai descobrir, né? Você já viu que o seno e cosseno, a tangente, nem sempre dá ângulos conhecidos. Então, vai ter o mesmo problema. A gente vai ter. Você vai colocar ele aqui aproximado, enfim, fica difícil. Geralmente, isso aqui é para a gente tem que ser didático e dar exemplos que a gente consegue o θ e, né, e consiga calcular os valores, senão fica meio complicado, tá? Tudo bem? Beleza. Bom, aí eu vou passar. Deixa eu coisar aqui. Nossa, aqui. Deixa eu salvar aqui antes que eu perca aqui. Aula. E aí, o pessoal, então eu vou mandar lá no WhatsApp, porque depois eu mando a nova lista e eu vou comentar a lista de vocês. Quem tinha alguma dúvida? Alguém que. Eu respondi, né? Aí Sim, professor. Aí eu vou mandar esse material para vocês, a aula gravada, né? Eu estou colocando sempre lá no. Vocês estão conseguindo. Uma coisa que eu percebi é que quando eu estava olhando, foi do cálculo, né? Quando eu olho o fórum aqui, mesmo que eu mude a data, né, ele aparece, às vezes, uma data aqui que é diferente do que eu coloco aqui em cima, tá? Que eu tenho que mudar aqui para vocês. Por exemplo, eu tinha colocado 12/9, né? Nesse não está aparecendo, mas tem uns que aparecem uma data antiga aqui. Tenta colocar, se vocês não conseguirem, porque não é pela data que aparece aqui que não pode, tá? Tem que ver se eu mudei, porque às vezes eu configuro, eu vou lá e mudo. Né? Quando a gente vem aqui no curso, né? Eu consigo. Porque está a edição ativada aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se está com a data que está. Aqui não está aparecendo, mas teve num curso de cálculo, não sei porque que apareceu. Eu mudei. Será que ele atualizou? Deixa eu ver. É porque opa, o pessoal estava olhando aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei, tinha lá dia 5 de setembro,
Só que eu mudei para 14/9. Só que o pessoal às vezes olhava essa data aqui e pensava que não podia colocar. Eu não sei, alguns aparecem isso, outros não sei por quê. Aí não dá para entender muito direito então, esse coisa aqui. Mas e vocês, deu tudo, todo mundo conseguiu postar na data certinho? Eu não consegui, professor. Então, aí eu vou fazer o seguinte, então eu vou liberar para vocês, era dia 12/9, né? Mas postem lá, então, até, eu vou colocar aqui, para vocês até, deixa eu ver, cadê? Onde que tá? Eu não ativei lá. Ué, tá ativado. Professor, aí tá em cálculo 4, parece. Ah, é. Nossa, aí ia mudar ali, peraí. Agora sumiu os cursos aqui. Desativar, tá aqui. Então, olha, eu vou colocar até amanhã à noite, tá? 14/9. Que aí eu já vou passar outra lista, tá? Até 23, até meia-noite. É porque não pode colocar meia-noite que passa para outro dia, né? 23h59. Aí eu vou mudar aqui, olha, vocês estão vendo que eu estou mudando aqui. 14. Ok? Então, até amanhã para vocês postarem, quem não conseguiu postar aí, tá? Beleza, obrigado, É professor. porque eu já vou enviar uma outra lista para vocês, tá? Tudo bem? Professor, eu Oi. posso postar a questão que o senhor tirou minha dúvida? Pode Ah, postar. sim, ok. Tá? Tudo que foi. Vocês podem postar até amanhã, todos. Pode corrigir, comentar lá, tá? Tá Ok, bom. Pode fazer obrigado, lá se professor. quiser para você, ó. Estou postando a correção do exercício que eu tinha feito, tá? Bom, pessoal, vou parar de gravar aqui. Então, bom começo de semana para vocês.